Você já parou para pensar por que as suas pernas tremem quando você olha para baixo do topo de um prédio? Por que você tem medo de barata? Por que será que, mesmo vivendo em cidades modernas e seguras, ainda temos pavor de coisas como cobras, lugares apertados ou da escuridão? Eu tenho uma notícia para te dar. Você não está sozinho e, mais que isso, existe uma razão biológica para você se sentir assim. Na verdade, você só está aqui hoje assistindo a este vídeo porque os seus ancestrais lá na pré-história tiveram exatamente esses mesmos medos. Nós somos os filhos dos sobreviventes e os nossos ancestrais só conseguiram passar seus genes adiante porque eram, por definição, pessoas cautelosas e muitas vezes amedrontadas. Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre uma emoção: o medo. Imagine por um momento que você recebeu a missão de projetar o software cerebral de um ser humano que viverá milhares de anos atrás. O cenário é hostil. Existem predadores, penhascos e plantas venenosas. Nesse ambiente, um humano excessivamente corajoso ou descuidado não duraria um dia. O que você instalaria nesse sistema para garantir a sobrevivência? A resposta é o medo. O medo é, na verdade, uma ferramenta adaptativa brilhante. Nossos antepassados, que temiam as alturas, não despencavam de abismos. Aqueles que se arrepiavam com o barulho de um animal, corriam a tempo. O medo, ele funcionava como um escudo invisível. E é por isso que hoje nós carregamos essa herança biológica. Muita gente acredita que todo medo é aprendido ao longo da vida, mas a ciência nos mostra que boa parte dele já vem de fábrica. Pense nas crianças pequenas. Elas não desenvolvem medo de altura porque caíram de algum lugar. Elas não caem justamente porque o medo já habita nelas. Aconteceu o seguinte em um estudo realizado há muitos anos. Psicólogos colocaram um bebê em uma mesa. Entre duas mesas havia uma plataforma transparente de acrílico. O bebê poderia facilmente rastejar sobre o acrílico, mas quase todas as crianças se recusavam. Isso porque o acrílico dava a impressão que elas poderiam cair. Elas tinham um medo natural de altura. Mas você pode se perguntar, se esses medos, eles são naturais, por que eu só comecei a ter pânico de voar ou de lugares fechados depois de adulto? Alguns desses medos, eles ficam adormecidos até que o nosso cérebro amadureça, ou até que acumulemos um nível de estresse que sirva como gatilho. Além disso, temos uma capacidade incrível de aprender a evitar perigos com uma única experiência. É o que acontece com alimentos que nos fazem mal. Se você comer algo e passar muito mal, o seu cérebro irá criar uma aversão imediata. Não precisamos de treino para evitar venenos. A natureza, ela não se arrisca, especialmente em situações críticas, como uma gestação, onde as preferências alimentares mudam justamente para proteger o bebê de toxinas. Essa sabedoria biológica, ela se estende até na forma como nos alimentamos. Você já reparou como é difícil resistir a comidas calóricas quando estamos com muita fome? Nossos ancestrais, eles eram nômades e eles viviam em um mundo de escassez. Quando encontravam comidas, eles precisavam devorar o máximo possível antes que um predador aparecesse. Comer compulsivamente e estocar energia na forma de gordura era a estratégia de sobrevivência mais inteligente da época. Ironicamente, quem tinha um metabolismo mais lento sobrevivia mais tempo em períodos de fome. Hoje vivemos em um mundo com calorias infinitas em cada esquina, mas o nosso cérebro faminto ainda age como se estivéssemos na savana, nos empurrando para o excesso. A mesma lógica explica fobias comuns como agorafobia, que é o medo de espaços abertos. Para um humano primitivo, atravessar um campo descampado era se tornar um alvo fácil para um tigre. Era muito mais seguro ficar perto das paredes ou escondido na vegetação. O mesmo vale para o medo de lugares fechados, a claustrofobia. Cavernas podiam ser armadilhas mortais se um animal entrasse pela única saída, ou podiam causar sufocamento. Quando alguém sente pânico em um elevador, não é apenas um medo irracional da máquina cair. É um instinto ancestral dizendo que, se algo der errado, não há para onde fugir e o ar pode acabar. É por isso que o corpo reage com falta de ar. É o cérebro tentando lutar por oxigênio antecipadamente. Até o
comportamento dos bebês é guiado por essa inteligência evolutiva. O medo de estranhos e o desespero de ser deixado sozinho, que surgem por volta do primeiro ano de vida, servem para manter o bebê cuidado. Um bebê sozinho no mundo primitivo seria uma presa fácil. O choro alto é a ferramenta que a evolução deu à criança para garantir a proteção e o alimento. É um mecanismo tão poderoso que o som do choro incomoda os pais de propósito, forçando uma reação rápida de socorro. No entanto, o grande problema da nossa geração é que estamos usando um software de 50 mil anos atrás para navegar em um mundo que mudou completamente. Medo que antes nos salvava de leões, agora dispara quando precisamos falar em público. Quando entramos em um avião moderno, ou quando nós vemos uma aranha inofensiva. É como ter a resposta certa para a pergunta errada. Nossas reações são desproporcionais aos riscos de hoje. E é aí que o medo saudável se transforma em uma fobia que limita a nossa vida. Como que então nós podemos lidar com esse sistema que está desatualizado? Pessoas que lidam bem com suas fobias aprenderam a não temer o próprio sentimento. Elas reconhecem o medo como um sinal de alerta que disparou por engano. A psicologia moderna utiliza ferramentas como a terapia de exposição, onde você se aproxima do que teme de forma gradual e segura, ensinando ao seu cérebro como aquele perigo não é real. Hoje em dia, até a realidade virtual ajuda a treinar nossa mente a enfrentar esses fantasmas dos nossos ancestrais. Portanto, da próxima vez que você sentir paralisado por uma insegurança ou um medo irracional, tente mudar a perspectiva. Pergunte-se: esse medo, ele está me protegendo de algo real? Ou é apenas meu cérebro primitivo tentando me salvar de um tigre que não existe mais? O primeiro passo para a liberdade é questionar a narrativa do medo. Quando paramos de lutar contra a sensação e começamos a observar o pensamento como apenas uma história que nos foi contada por nós mesmos, nós retomamos o controle. Você não é o seu medo, você é aquele que o observa. E agora que você entende de onde ele vem, você pode decidir se você vai deixá-lo no comando ou se você vai assumir o volante da sua própria história. E aí, gostou? Curte! E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários pra gente continuar proseando.